MotoGP Alemanha faz parte do jogo. Depois da nossa ida a Sachsenring, vamos a alguns detalhes do GP da Alemanha. Marc Marquez completou a 200ª corrida de MotoGP de sua carreira em grande estilo, garantindo sua 9ª vitória em Sachsenring na categoria rainha e ultrapassando a lenda da MotoGP Giacomo Agostini na lista geral de vitórias, pois o ídolo do passado tem 68 na categoria máxima, enquanto Marc Marquez agora tem 69. Mais uma informação super importante que você soube primeiro aqui. O hashtag 93 conquistou a vitória à frente do irmão e rival do campeonato, Alex Marquez, que começou sua 100ª corrida de MotoGP no domingo. Parece que foi ajeitado, né? Um tem 200 e o outro tem 100 corridas. Foi um conto de fadas para a família Marquez, enquanto Francesco Bagnaia reivindicou a 3ª posição no pódio. Muitos enalteceram a fraqueza do Bagnaia, outros o fato de ele estar lá para aproveitar o espaço. Cada um pensa como quiser, né? Agora, à medida que a poeira baixa de um grande prêmio de atrito, vamos mergulhar fundo nas manchetes mais quentes desta segunda-feira. Disse que eu ia atacar. Marc Marquez teve outro fim de semana incrível, adicionando outra vitória de Sachsenring à sua contagem já maciça e mantendo seu status de Sassen King. O 93 obteve uma vitória convincente, cruzando a linha com uma vantagem mágica de 6,380 sobre o resto do pelotão, para garantir sua 9ª vitória na MotoGP Sachsenring. Marc Marquez também ganhou 69 vezes na carreira, explicando sua estratégia para o fim de semana. Ele disse o seguinte, abre aspas, esta foi uma das pistas que marquei no calendário para atacar. As outras pistas eram para defender, como as duas últimas rodadas, mas esta pista, é verdade que esta é uma pista de corrida especial para mim. Tivemos um fim de semana perfeito, super concentrado, especialmente ontem. Foi o dia mais importante do fim de semana, devido às condições de chuva. Hoje no seco eu sabia que meu ritmo era um pouco mais rápido que os outros, fecha aspas. Sobre ele ter dito que iria atacar, falamos neste vídeo que eu vou deixar aqui no card caso você tenha perdido. Você precisa tomar cuidado. Alex Marquez completou uma prova heróica no domingo, lutando contra a barreira da dor após a queda de Assen. O 73 começou sua 100ª corrida de MotoGP lutando pelo pelotão, após largar da segunda fila do grid. Alex Marquez deu seus primeiros pensamentos, né, após o GP da Alemanha de domingo e falou sobre as desafiadoras 30 voltas e seu esforço para o P2. Abre aspas. Depois do que aconteceu em Assen, estar aqui em segundo lugar é algo que me dá muita confiança e um impulso. Veremos como posso me recuperar e o quanto posso melhorar em Brno. Mas este pódio parece incrível. Antes de vir para Sachsenring, você não sabe se está em forma ou não e está pensando em ficar em segundo ou mais, porque Marquez sabíamos, seria super difícil de vencer. Então ficar em segundo lugar é algo super incrível. Tentarei me recuperar um pouco nesses 3 dias e chegar um pouco melhor em Brno. A primeira curva foi difícil hoje, foi complicado. Houve um vento favorável, eu já vi isso no grid. Vi as bandeiras de que o vento, né, estava um pouco forte naquele ponto com o vento favorável. Eu disse, você precisa cuidar disso. Faz parte do jogo. Fábio Di Giannantonio mostrou um ritmo incrível durante todo o fim de semana, com a estrela italiana liderando as sessões durante todo o fim de semana. Di Giannantonio lutou pela 4ª posição na sprint no molhado. Este impulso para frente o levaria bem para o domingo, com o 49 saltando para a 2ª posição nas primeiras voltas. E parecia que ali ele ficaria. No entanto, um erro na curva 1 acabou com as esperanças de pódio na volta 18, com Di Giannantonio explicando o erro em detalhes, abre aspas. Bem, eu não cometi um grande erro, acabei de frear 5 metros depois em comparação com a volta anterior e tinha 2 graus mais de ângulo e perdi. Acho que o ritmo que estávamos fazendo era um ritmo ótimo, porque no final eu não estava perdendo muito tempo para o Marc. Estava perdendo, mas não tanto. E estava lá contendo Bs pelas costas. Então, para todos o ritmo era bastante alto. Eu apenas tentei empurrar onde eu estava me sentindo forte durante todo o fim de semana. E eu cometi um erro, mas faz parte do jogo. Prefiro cair numa posição como esta em vez de quando estou em 15º, fecha aspas. Mais do que eu esperava.
Marco Bezzecchi teve um fim de semana difícil na Alemanha, com a estrela italiana caindo na curva 1. O italiano fez um forte lançamento da primeira fila, com o objetivo de levar seu impulso após um P2 na sprint de sábado. No entanto, as coisas não aconteceram como Bezzecchi esperava, com o 72 explicando seu fim de semana e o momento em que suas esperanças de pódio foram tiradas na volta 21. Abre aspas, eu freei mais ou menos igual à volta anterior, mas não estava tão forte. Então eu estava menos de lado, mas assim que a traseira estava alinhada com a frente eu tinha um pouco de subviragem pequena. E assim que eu desci, aquela pequena descida no meio da curva. Perdi a frente lentamente e infelizmente não consegui salvá-la. Eu tentei. Hoje meu desempenho foi muito maior do que eu esperava, para ser sincero. Ok, o final não foi bom, mas eu estava pegando o Fábio, ok? Mark já havia partido, mas eu estava pegando o Fábio e também conseguindo a diferença com o Alex. Eu estava preso lá. Francesco Bagnaia terminou mais uma vez no pódio, lutando na segunda fila do grid. O italiano teve outro resultado forte, continuando a progredir em 2025, enquanto procura o próximo passo. No entanto, Bagnaia sente que ainda há mais por vir e não está satisfeito com a P3 no domingo. Abre aspas. Quando você está começando na quarta fila do grid, você só precisa ficar feliz se acabar no pódio. Estou feliz, mas não totalmente satisfeito, porque sei que estou terminando mais ou menos sempre em terceiro lugar. Acho que existe potencial para fazer algo mais. Estava tentando fazer o máximo outra vez. Toda vez que eu estava me aproximando de 0,5 segundos, 0,6 segundos, eu estava preso lá. É verdade que é mais ou menos sempre assim, mas acho que temos feito um trabalho muito bom nos últimos 3 GPs. Demos um passo em frente. Só precisamos nos concentrar nisso, fecha aspas. Uma coisa é verdade, né? Pecco sempre tem boas explicações para seus maus resultados. Abre aspas, tentando encontrar alguma motivação. Luca Marini voltou à ação no GP da Alemanha, com a estrela italiana imediatamente no ritmo, terminando o fim de semana com uma finalização em P6, em seu primeiro fim de semana de volta após uma queda em Suzuka. Marini compartilhou seus pensamentos gerais após a rodada 11 da temporada, e como as condições de chuva durante todo o fim de semana jogaram em sua vantagem. No entanto, o número 10 continua a analisar e procura encontrar o próximo passo com a Honda, abre aspas. Estou muito orgulhoso desse fim de semana. Fizemos um trabalho muito bom durante todo o fim de semana, pois na sexta-feira eu estava tentando não completar muitas voltas, tentando não ficar muito cansado. Então, ontem estava totalmente molhado, o que me ajudou, pois é menos físico andar no molhado. Eu estava me sentindo melhor com pneus usados e estava tentando encontrar alguma motivação para dizer ok, agora podemos alcançar um bom resultado. Vi alguns acidentes, vi que era mais rápido que alguns pilotos à minha frente, mais rápido que o Mir, o Binder, o Miller, mas o problema é que ultrapassar com a nossa moto é difícil. Não somos fortes o suficiente em aceleração, especialmente na curva final e na zona de frenagem na curva 1. Eu também não era forte. Verdade, né? Quando a moto não é tão boa, a chuva acaba nivelando, né? Na sequência, os resultados, então, para você na sprint, Mark Marques venceu, Marco Bezzecchi em segundo, Fábio Quartararo chegou heroicamente na terceira posição e quase que o Dija chegou lá, né? E na corrida, Mark Marques venceu, Alex Marques em segundo e o Francesco Bagnaia na terceira posição, Quartararo ali em quarto, onde quase todo mundo caiu. Você chegou até o fim dessa informação que eu tenho certeza que você gostou aqui no canal. Agora quero te trazer uma dica. Aprenda a investir corretamente o seu dinheiro no Brasil e no exterior. Para isso, você precisa saber somente de 2 coisas. Saber qual ativo investir e investir nele. Afinal, o conhecimento não vale nada, o que vale é o que você faz com ele. E o segundo ponto importante é aguardar ao longo do tempo. Saiba mais visitando nosso canal do YouTube Invista Certo Ariel Selba. Tá aqui na descrição ou em meus canais. Ou pesquise aí no Google. Eu prometo que eu mudo a tua vida financeira de forma positiva para sempre. Acessa lá, Invista Certo, Ariel Selba.